E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, então dando sequência ao estudo dos moluscos e dos anelídeos. Nós já vimos uma aula em que nós aprofundamos bem aí nos moluscos, falando de características gerais, falamos da classificação dos moluscos. E também fizemos a mesma coisa numa aula em relação aos anelídeos. Quem são os anelídeos? Falamos das características gerais. E nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada, na verdade até uma revisada em algumas características que a gente considera, por exemplo, pegando aqui as características dos moluscos. Se você comparar com a característica dos moluscos lá na outra aula, você vai ver que estava cheio de características, certo? Mas agora nessa aula eu gostaria de te falar o seguinte: quais daquelas características é que a gente precisa saber? Talvez se você fala assim, professor, me ajude. Preciso saber todas, eu vou dizer para vocês, olha, essas são as essenciais, certo? Então, características essenciais dos moluscos que eu preciso saber. Então, eles são animais, como o nome já diz, veja, o nome ajuda um pouquinho, né? Moluscos são animais de corpo mole. Eles não têm segmentação corporal. Bem importante isso, tá, gente? Cuidado, vai ter exercício que vai abordar esse item. Não tem segmentação corporal, nós chamamos essa segmentação de metameria. Então, corpo mole e não segmentado. São animais celomados. O celoma, ele é uma cavidade, né? A gente poderia dizer assim que é uma estrutura que possibilita a proteção de órgãos internos, então faz com que o animal tenha uma complexidade maior. E a gente vai ver que tanto moluscos quanto os anelídeos são animais celomados. Então essa é uma novidade que a gente vai verificar aqui nos moluscos e nos anelídeos. Os primeiros animais aí que têm um celoma verdadeiro. Você viu, né, que poríferos, quinidários e plateumintos eram animais acelomados. Você viu também que os nemateumintos são animais aí que têm um falso celoma, que a gente chama de pseudocelomado. E aí quando a gente entra agora no grupo dos anelídeos e dos moluscos, nós temos então esses dois grupos aqui são celomados. Importante isso, tá? Sistema circulatório nos moluscos, ele é um sistema circulatório aberto. Isso faz com que o sangue circule sob baixa pressão. Agora toma cuidado porque os moluscos cefalópodes, como polvo e lula, e nós vimos isso, inclusive vimos a diferença entre um sistema circulatório aberto e fechado, tá? Mas só gostaria de reforçar para vocês então que, de modo geral, o sistema circulatório é aberto, com exceção de polvo, lulas, né, que são aí cefalópodes, que o sistema circulatório é fechado. Isso ainda combina com a mobilidade desses animais, no caso do polvo e lula, que tem uma mobilidade, né, eles são mais ágeis. Então isso explica pelo fato também de ter um sistema circulatório fechado. Um exoesqueleto calcário, uma das características aqui dos moluscos é a presença de concha. E concha você viu que nós chamamos de valva, né? Então quando a gente fala bivalves, moluscos bivalves, quer dizer que tem duas valvas, duas conchas, certo? Então uma característica marcante aqui desse grupo dos moluscos é a presença de um exoesqueleto calcário que nós chamamos de concha. Talvez você vai dizer, professor, todos têm concha? Você viu que não, né? Se pegar, por exemplo, um gastrópode lá, uma lesma, lesma não tem concha. Se a gente for verificar a lula, que é um cefalópode, tem uma concha interna. Aí a gente vai analisar o polvo não tem concha. Então, por mais que seja uma característica marcante do grupo, temos exceções. Então, toma cuidado em relação a isso também. E uma palavrinha, gente, que aparece nos exercícios, que vai fazer você identificar que aquele exercício está falando de um molusco, por exemplo, é a rádula. A rádula é uma língua raspadora, tipo uma lixa, certo? Uma das estruturas mais rígidas aí que nós temos no reino animal, uma língua que você tem ali, uma estrutura quitinosa que usa para raspar, inclusive vou mostrar para vocês aqui uma imagem, ó, que, por exemplo, os bivalves não possuem, né? Lembre-se, bivalves você tem ostras, mariscos, mexilhões, que são animais filtradores, então eles não usam a rádula, né, nem tem essa rádula, não seria necessário pelo fato de ser filtrador. Então a rádula, aqui você vê uma estrutura, ó, que ela teria mais ou menos esse movimento aqui, ó. Então ela poderia movimentar dessa maneira, raspando o alimento e levando esse alimento até a boca, tá? Então poderia raspar ali o substrato, né, levando esse alimento até a boca. Beleza? Isso em relação aos moluscos.
Em relação aos anelídeos, de todas aquelas características que nós conversamos, quais eu considero aí que são essenciais para vocês? Segmentação corporal, começo por aí, né? Os anelídeos são animais que têm segmentação, têm metâmeros, que a gente chama de metâmeros de segmentos, né? Meria vem de meros, que significa parte, né? Então, metâmeros são partes, são segmentos. São celomados, né? Como a gente comentou anteriormente, os moluscos também são celomados. Então você teria ali, nessa escala evolutiva mais ou menos, né? Moluscos, anelídeos, animais, os primeiros animais a terem um celoma verdadeiro. Veja que aqui nos anelídeos nós encontramos um sistema circulatório que é fechado. E ainda, né, sistema circulatório fechado com sangue e a presença de um pigmento que é a hemoglobina. O que é hemoglobina mesmo? Uma proteína, né, uma metalproteína dependente aí do ferro, que inclusive, né, ajuda ali na coloração vermelha do sangue. Então, sistema circulatório fechado com sangue e com hemoglobina. A respiração nos anelídeos é uma respiração cutânea. Cutis, né, está associado ali à pele, ao tegumento, então uma respiração cutânea, ou pequenas brânquias em estruturas chamadas de parapódios nos poliquetos. Se você não lembra quem são os poliquetos, no próximo slide a gente vai dar uma verificada aí, tá bom? E uma palavrinha aqui importante, a tiflossole. O que é tiflossole? Tiflossole é uma estrutura, uma dobra do intestino que aumenta a superfície de contato, que aumenta a superfície de absorção. Algo parecido nós temos no nosso intestino, só que nós chamamos de microvilosidades intestinais. Nos anelídeos, uma dobra do intestino ali vai ser chamada então de tiflossole. Bacana? E aí eu tenho lá dentro do grupo dos anelídeos, então, ali os oligoquetos. Lembre que queto significa cerda, óligo significa pouco. Então, traduzindo a palavra oligoqueto, são animais, né? As minhocas são animais, são anelídeos com poucas cerdas e tem o clitelo evidente, que é aquela segmentação, né? Só que ela é fundida, alguns ali, alguns metâmeros, alguns anéis, eles são fundidos, então acaba formando ali o clitelo. Clitelo que vai ter uma importância lá na reprodução dos anelídeos, né? No caso aqui das minhocas, que são hermafroditas, mas fazem uma fecundação cruzada. Aí nós temos os poliquetos. Poli quer dizer muitos, quetos quer dizer cerdas, então são animais com muitas cerdas e cerdas quitinosas, que formam estruturas ali denominadas em parapódios, certo? Com brânquias, então os poliquetos. Talvez minhoca você conhece, a sanguessuga, que é o próximo anelídeo que a gente vai comentar, você conhece. Talvez a novidade aqui para vocês seja o poliqueto, né? Então, poliquetos, teria aí como exemplo o nereis, né? Um anelídeo poliqueto com muitas cerdas. E para fechar, né, nós temos aqui os hirudíneos. Hirudíneos, também chamados de aquetos. Aquetos quer dizer não tem cerdas. Então, sanguessuga, por exemplo, então não tem cerdas, a gente chama de aquetos, porque não tem cerdas. Hirudíneos, porque eles têm uma substância chamada hirudina. A hirudina é uma substância anticoagulante, então, e anestésica. Então, uma característica desse animalzinho aqui, então, por isso chamados de hirudíneos. Possui ventosas e também tem clitelo, igual às minhocas, né? Lembrando que o clitelo é ausente nos poliquetos. Para fixar o conteúdo, vamos resolver então 3 exercícios aí. Vem comigo então, olha só. Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo plástico. Esses pequenos plásticos de até 5 milímetros de tamanho estão entrando no ambiente marinho, contaminando um sistema já vulnerável. Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, uma vez que, para se alimentarem, então ele falou dos mexilhões. Então você tem ali ostras, mariscos, mexilhões, que são moluscos classificados ali como bivalves, que são moluscos, lembre-se que os bivalves não têm rádula, eles são o quê? Filtradores. Então, vamos analisar aqui, ó. Para se alimentarem, capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos. Palavrinhas que ajudam, né? Coanócito
está falando de uma célula que você tem como característica lá dos poríferos, então não tem nada a ver aqui com os moluscos. Então eliminamos essa alternativa A. Que eles raspam com a rádula a superfície do substrato marinho? Veja só a pegadinha. Bivalve não tem rádula. Já a rádula é uma característica dos moluscos, exceto nos bivalves, e mexilhões são bivalves. Então, falso, letra B. Trituram com dentes calcários outros animais menores? Não, não também, eles são filtradores. Letra D. Filtram partículas de alimento na água circundante? Essa fica perfeita, né? São animais que filtram partículas de alimento que estão circulando pela água. E letra E. Circula a água pelos canais do sistema ambulacrário? Sistema ambulacrário é também chamado de sistema hidrovascular, que a gente vai ver que é uma característica lá dos equinodermos, tipo estrela do mar. Nós não vimos ainda, mas estrela do mar é um equinodermo, certo? Então tá aí, alternativa correta, letra D. Próximo exercício. A sustentação do corpo é fundamental para que o animal possa interagir no seu habitat e atuar em seu nicho ecológico. A minhoca é um organismo integrante do grupo dos anelídeos e apresenta sustentação corporal por intermédio de um esqueleto. Pessoal, vamos lá, né? Ele falou aqui de habitat de nicho ecológico. Isso é um assunto interessante que a gente vê na parte da ecologia, mas só revisando, né? Habitat é o endereço da espécie, onde ela vive. Nicho ecológico são as funções, as atividades que aquela espécie desempenha. E ele falou que a minhoca é um organismo integrante do grupo dos anelídeos e apresenta uma sustentação corporal por intermédio de um esqueleto. Talvez você vai dizer, professor, minhoca tem esqueleto? Veja, galera, minhoca tem celoma. E o celoma, você vai encontrar ali um líquido. Então imagine o seguinte, você já chupou um geladinho? Não sei como que chama aí na sua região, geladinho, chup-chup, né? Você pega lá um plastiquinho, você coloca ali um líquido, né, sei lá, de framboesa, e aí você amarra e coloca no congelador, você vai ter lá um geladinho, um chup-chup, certo? Se eu pegar um plastiquinho desse e encher de água e fechar, ele não fica com uma certa rigidez? Pois bem, é o que acontece aqui nos anelídeos. São animais de corpo mole, mas pelo fato de ter um celoma em que você encontra um líquido, ali dentro existe uma pressão hidrostática. Então, o celoma funciona como um esqueleto hidrostático em animais de corpo mole. Então, sustentação corporal por intermédio de um esqueleto calcário? Não, não tem concha, né? Não tem aqui um esqueleto quitinoso, não tem um esqueleto ósseo também, minhoca não tem. E não tem um esqueleto cartilaginoso. Mas por conta do celoma, lembre-se isso, é importante que você anote. Em animais de corpo mole, o celoma funciona como um esqueleto hidrostático. Bacana? Então, um ponto aí bem importante. E para fechar, a alternativa que contempla a principal novidade evolutiva dos anelídeos em relação aos moluscos, plateumintos, nemateumintos e quinidários é. Então, quando fala de quinidários, você lembra lá, né, das águas vivas, lembra dos corais, anêmona do mar. Falou dos nemateumintos, você lembra lá dos vermes, né, por exemplo, lombriga. Plateumintos você tem a planária, nós falamos muito da planária, né? Planários, esquistossomos e astênias, e moluscos aí, né, está bem fresquinho aí na sua memória que a gente acabou de trabalhar. Em relação aos moluscos, né, o que os anelídeos trazem? Brânquias, né? Não, aqui a respiração é cutânea, vai ser branquial só nos poliquetos. Gânglios nervosos? Não, né? Você já vê esse sistema ganglionar, nervoso e ventral em outros grupos. A presença da rádula, moluscos. Celoma você encontra tanto em moluscos quanto em anelídeos. A característica marcante, essa é bem importante, a presença de segmentação corporal, a presença da metameria. Bacana? Então fechamos assim esse grupo dos moluscos e anelídeos. Até a próxima, gente!